Hoje nós vamos falar multiplicando a multiplicação diante do que Deus faz num vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. Na tela, por favor. O texto é um texto muito conhecido e nós vamos ler juntos, como nós fizemos de manhã. E eu sei que estamos vivendo diante de um tempo difícil. Todas essas coisas acontecendo no mundo. Tratado de paz. A Bíblia dizendo que quando todo mundo disser haja paz, é aí que a coisa vai começar. Está todo mundo aplaudindo. O presidente dos Estados Unidos, Trump, foi chamado de Ciro. Ciro do novo tempo. Quem foi Ciro? Ciro foi o rei que foi escolhido por Deus. A palavra diz que Deus olhou no coração de Ciro e escolheu Ciro para que o povo reconstruísse Jerusalém. Ele foi chamado num discurso lá em Israel de o Ciro dos tempos modernos. O que será que é tudo isso? É tempo de prestarmos atenção e sermos fiéis ao Senhor. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no espírito. Quem era esse mim aí? Ezequiel. E ele me fez sair no espírito. E o Senhor me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos não servem para nada. Quando a gente morre e precisam ocupar o nosso lugar, lá no cemitério, os nossos ossos são tirados e colocados dentro de um saco qualquer e colocados do lado. 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, muitos ossos secos, devia já estar estalando e quebrando. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? É Deus falando com ele. Será que esses ossos têm condições de reviverem? Que Ezequiel disse. E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual que é a chave? Volta lá. Qual que é a chave que está aqui? Qual é o verbo que está aqui? Qual o verbo que dá o gatilho para que o milagre aconteça? Profetizar. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Ezequiel? Não. Ouvi a minha palavra. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Agora é Deus falando. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus entrando nos ossos secos e mortos e dando uma palavra. Vivereis. E porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. Olha o milagre. E sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e vivereis, e depois que vocês viverem, vocês precisarão saber, que ele diz? Eu sou o Senhor. Quem é capaz de fazer isso? Deus. Quem pode profetizar sobre os ossos? Deus. Quem Deus pode usar para profetizar nesses ossos? Nós todos, eu e você. Então, profetizei. Quem profetizou? Ezequiel. Então, profetizei como se me deu ordem. E houve um barulho. Imagina os ossos se mexendo. E começou o barulho. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, ele disse. E fez um rebuliço. Imagina a confusão de osso, perna encontrando a outra perna, o braço. Todo mundo se encontrando no vale de ossos secos. E eis
enquanto eu profetizava, ele dizia, enquanto a palavra era dita, enquanto a palavra era falada, enquanto a palavra era dita, e eis que se fez um rebuliço, uma bagunça de osso, um barulho de osso. Rebuliço é barulho. Houve um barulho para esse encontro. E os ossos se achegaram, cada um no seu osso. Cada osso no seu, volta lá, cada osso no seu osso. Imagina o barulho, imagina o rebuliço, cada osso procurando o seu osso. Então, Ezequiel disse, e olhei, e eis que vieram nervos. Deus começou a fazer a olho nu. Deus começou a trabalhar a olho nu. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles. Deus começou a montar aqueles ossos diante de Ezequiel. Ai, Deus maravilhoso. Ele começou a fazer toda aquela montagem. E cresceu a carne, enquanto ele falava. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o espírito. O principal não havia. Era apenas ossos se movendo e se movimentando. E ele me disse, profetiza ao espírito. Duas vezes ele faz o chamado aqui. Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito, assim, ele deu as palavras para ele dizer ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. A palavra profética tem poder. Profetiza, ele disse, para que o Espírito venha dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele obedeceu em obediência e profetizei como ele me deu ordem. Então, porque irmãos, para alguém obedecer a Deus num vale de ossos secos, tem que estar muito, muito de bem com Deus. Tem que estar muito junto com Deus. Profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. Imagina aquele monte de caveira que já foi enchido de carne, nervos, pele, se levanta. E se levantou e viveram. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo, por causa de uma palavra profética. Profetiza, filho meu, profetiza. O que ele disse? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Deus queria mostrar para Ezequiel como estava o seu povo, como estava o coração do seu povo, quem era o seu povo, o que ele ia fazer com esse povo. Portanto, profetiza, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Onde estava o povo de Israel? O povo de Israel estava no cativeiro. Totalmente impossível voltar. Totalmente não tinha como. Eles estavam desanimados, perdidos. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. A sepultura aqui era a maneira como eles estavam vivendo. E porém em vós o meu espírito. Eu vou levantar esse povo. Como ele fez com os ossos, eu vou fazer com eles. Porém neles o meu espírito. E vivereis, e vos porei na vossa terra.
Eu vou trazer vocês da Babilônia e vou colocar vocês na terra. Vocês têm que crer. E sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz. Que coisa maravilhosa. Quando Deus diz isso, eu sou o Senhor e eu fiz, diz o Senhor. Quer dizer, Ezequiel, eu fiz na tua frente. Eu fiz um milagre na tua frente. Para que você possa compreender e entender que sou eu que posso fazer. Ressuscitar, levantar, cuidar, abençoar, perdoar, fazer de novo, restaurar, curar e levantar da sepultura e colocar de pé para fazer parte do grande exército de Deus aqui na terra. Deus tem nos chamado, olha, ele diz, olha. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu sou o Senhor que diz isso. E fiz. Eu disse, eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Agora vem a ação. Sempre que Deus dá uma palavra profética, tem uma ação. Toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira, escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na mão do Senhor. O que ele estava dizendo? Que sem unidade é totalmente impossível chegar a algum lugar. Sem se unir. E ele chama o povo para isso. Esse é um texto maravilhoso. Ele aconteceu, esse texto, por volta de 8 de janeiro do ano 585 a.C. Tanto o profeta como a nação de Israel estavam cativos na Babilônia desde o ano 597, mais ou menos. Ezequiel era da linhagem sacerdotal. E como outros maiorais de Israel, eles foram levados ao cativeiro e lá ficaram. A grande indagação é que o que representava e representa essa tremenda visão de Ezequiel. Israel estava sendo punida por Deus. Ezequiel 4:4. Tu deita-te sobre o teu lado esquerdo, põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a tua iniquidade. Israel estava sendo punida por Deus por causa dos seus pecados e não dos seus arrependimentos. Se não houver arrependimento, não tem cura. Se não houver disposição minha e sua, não tem como Deus curar, não tem como Deus abençoar. Eles sofriam a mudança de lugar e de nação tranquila para a condição de escravos. Saíram de uma condição e foi para outra. Verso 16. E escaparão os que fugirem dele, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Eles estarão vagando, porque sem esperança. Eles queriam ser iguais às outras nações, Ezequiel 20:32. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizem, seremos como gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Agora, eles estavam desesperados. Ezequiel 37:11. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Quer dizer, estamos perdidos, totalmente perdidos sem Deus, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. E nós não temos condições de voltar. Não temos. É o que acontece conosco. Longe de Deus, fora da ação de Deus, sem crer, sem confiar, sem ação do Espírito Santo, não tem como voltar. A razão dessa situação lastimável, onde não havia esperança, Ezequiel capítulo 6, verso de 1 a 7,
e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vai lá, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. Foram avisados ou não foram? Foram avisados. Agora, eles estavam aí perdidos. E diante dessa situação, Deus usa Ezequiel, promete mudar toda a situação. Por maior que seja o vale, por mais difícil que seja a situação, Deus quer mudar a sua situação. Deus pode mudar a nossa situação. Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a situação para que possamos viver Apocalipse 5 e 6, que o cálice, o azeite, não contaminar, o azeite e o vinho, é o tempo da dificuldade, o tempo do problema, e Deus vai separar o que serve e o que não serve a Deus, porque é isso que Ele quer. E Ele diz: Deus quer mudar a nossa situação. Deus pode mudar a situação do país, Deus pode mudar a situação do mundo, mas eu não sei se é isso, se estamos nesse tempo ainda de mudança, ou se estamos no vale de ossos secos. Verificar o que Deus fez com Israel. Ezequiel 37, 1 e 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Foi o que Deus fez com Israel. Eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam secos, e me disse: filho do homem, Deus fazendo a pergunta a mim: tem jeito? Pode? Viverão? E a resposta sábia do profeta: Senhor Deus, tu sabes. Deus sabe. Ele usa alguém para proclamar a sua palavra, pois é esta palavra que dá vida no vale, mostrando ao profeta a situação que encontra. E agora, diante dos ossos secos, Deus levanta Ezequiel. E Ezequiel, em obediência ao Senhor, veio a mão do Senhor. Ele me fez sair no espírito do Senhor. O Senhor me tirou da posição normal, me colocou aqui. Ele me fez isso. Ele me pôs no meio. Ele não ia para lá sozinho. O Senhor criou aquele vale, o Senhor mostrou para ele e me fez passar em volta deles. Esses ossos representavam o povo de Israel num cativeiro há mais de 10 anos, sem a mínima esperança de voltar para a sua nação. Ezequiel 37, 3 diz: e me diz: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Senhor, o Senhor sabe. Por quê? Porque num vale de ossos secos, Deus usa sua arma infalível. Qual é a arma infalível de Deus? Que arma infalível é essa de Deus? Qual é o verbo? Profetiza. Então me disse ele: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A arma infalível de Deus para esse tempo é a palavra profetiza. Profetiza a minha palavra, diz a minha palavra, coloque a minha palavra, levante sobre a minha palavra, profetiza onde não tem como acontecer nada, profetiza onde é difícil, profetiza como não tem jeito. Foi o que falaram para nós, nós não recebemos essa profecia. Vocês nunca vão acabar isso. Nós rebatemos e dissemos: nós vamos acabar. E agora o Senhor me disse hoje de manhã: e agora está mais perto do que você imagina e sonha. Aleluia! Profetiza. A arma infalível de Deus é essa. Profetiza sobre a sua dificuldade.
Eu não viverei esse tempo de dificuldade. Eu não aceito. Eu não vou viver. Mas cita a palavra. Porque a tua palavra diz. Porque a tua palavra fala. Porque o Senhor diz. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre essa empresa que está a ponto de se fechar. Eu profetizo, empresa, mantenha suas portas abertas em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre a sua casa, filho rebelde, eu profetizo sobre a sua vida, que você será um ministro do Senhor, pregando o evangelho. A ordem é dada sobre os ossos secos, profetize. Lance sobre eles a minha palavra, Deus estava dizendo. É a palavra de Deus que faz o milagre. Eis que te darei nações por herança. E te darei nações por herança, diz o Senhor. Eis que estarei contigo todos os dias. Toma posse da palavra na sua vida. Não dá para viver o evangelho sem viver a palavra do Senhor. Não dá para ser uma coisa e outra, duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa ser filho para que você receba. Ele diz, olha, para Deus não importa a situação. Porque a palavra principal, o gatilho, a armadilha é usar a palavra profética. A palavra de Deus é como fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, luz que ilumina, a espada que penetra, disse Martim Lutero. Essa é a palavra de Deus. Diante de nós que estamos vivendo esse tempo difícil, estamos diante de um verdadeiro vale de ossos secos, sem esperança, pensando que jamais teremos vida normal. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso ofertar, eu não posso dizimar, eu não posso semear, eu não tenho. Não faça essa palavra, não diga essa palavra. Em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra profética para hoje. Eu posso, porque Cristo pode, porque os ossos secos se tornaram num grande exército. Diante de mim, nós estamos vendo isso. Há pessoas vivendo no vale da tristeza, tristes, porque não conseguem. No vale da enfermidade, não vou dar conta. No vale da crise conjugal, no vale das finanças. Também há pessoas vivendo no vale da incredulidade. Uns por não conhecerem a palavra, outros por conhecerem e não praticarem a palavra. Se ele diz, não temas porque eu sou contigo, eu preciso tomar essa palavra. E essa palavra tem que fazer parte da minha vida. Se ele diz, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. Se ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque você não vai viver aqui, você vai viver no céu, porque lá tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus já está preparando o seu lugar. Eu preciso tomar posse das promessas de Deus. Eu preciso ter certeza que Ele é o meu Deus. Eu tenho que ter essa segurança. Quando profetizei na vida dessa moça, há 2 anos atrás, de que o Senhor daria o concurso que era o sonho dela. Ela tinha um sonho, um alvo. E eu disse, você precisa crer que o Senhor é Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não mente. Números 23 diz isso. Não mente. Precisa crer diante dessa palavra. Não é da minha oração. Não é da minha palavra. Mas é da palavra profética do Deus Altíssimo, Deus verdadeiro, que cumpre o que fala. Tão somente volte-se para Deus e caminhe com Ele. E nós podemos ver exemplo que Israel aqui comparado a um vale de ossos seco por descumprir a palavra de Deus. Quando eu descumpro a palavra de Deus,
quando eu não creio na palavra de Deus, não tem como acontecer milagre. Não vai acontecer milagre. Por quê? Porque primeiro Deus vai olhar o meu coração. E depois Ele vai olhar fora, a minha vida fora. Ele primeiro me escolhe quando Ele olha o coração. E sabe que tem gente que Deus escolhe. É Deus que escolhe. Por quê? Porque Deus olha o coração, Ele não olha a aparência. Ele não olha se é crente novo, se é crente velho, se é batizado no Espírito Santo, se não é batizado no Espírito Santo. Mas se já tem Jesus, Ele olha por dentro, Ele enxerga o coração, Ele separa a pessoa e diz: esse é meu filho, eu vou cuidar dele. Não tem para ninguém. Sabe dessas pessoas que são escolhidas? Separadas por Deus? E fala: mas como? Eu faço vigília, eu faço tanta coisa. Deus conhece o coração. É assim que Ele quer fazer. Quando alguém não vive com Jesus, está não no vale de ossos secos, está no vale da sombra e da morte. Porque você vai morrer sem Deus e você não vai com Ele. Quando não ama, está no vale da desobediência total. Quando você não ama, quando você fala mal, quando você critica, quando você abandona, quando você não vai à célula, quando você não se dispõe a servir, quando você não busca, você está no vale da desobediência. Não tem como o Senhor fazer nada, a menos que você volte-se para Ele. Quando sua vida não é santificada, você continua no vale da desobediência. Não tem como você viver. Quando alguém deixa de ser fiel ao Senhor, é infiel nos dízimos, nas ofertas, quando ele é infiel ao Senhor, em servir ao Senhor, é desobediente, também está no vale do devorador. Aquele que disse Jesus aos fariseus: fazei essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. O que nos mostra nessa noite é o exposto que nos leva como pessoas, como igreja, como família, como irmãos, a vales, que não é necessário, que eu não preciso passar por ele, porque eu tenho Jesus, porque eu creio em Jesus, porque eu ouço a palavra de Jesus, porque eu confio nela, porque eu obedeço, porque eu sirvo, porque eu sou fiel. Quando vivemos esse tempo na igreja, não tem como passarmos por vale. Deus se levanta para te tirar do vale. O vale que só tem ossos secos. O vale que precisa de uma série de coisas para levantar o exército. Aquele exército precisou ser trabalhado. Trabalhado na carne. Precisou montar toda a carne. Imagina, irmãos, imagina toda a carne sendo montada naquele esqueleto. Todos os nervos. Leva tempo. Todos os nervos arrumados. Vamos cobrir isso tudo de pele. Lá estava o exército sem força, sem vigor. Não adianta você estar de pé se você não tem o Espírito de Deus. Aí vem Deus com o sopro do Espírito, o sopro de vida, levanta aquele esqueleto e forma um exército que já se posiciona diante de Deus. Quantas vezes a gente se sente dessa maneira? Não tenho forças, não vou dar conta. Quando você diz isso, você está dizendo para o inimigo: pode, não vão virar. Quando Elias faleceu, eu pensei assim: eu não vou dar conta. Eu até falei em voz alta: eu não vou dar conta disso tudo. Uma pastora chegou para mim e disse para mim: não diga isso. Não diga que você não pode. Diga que você pode. Hoje de manhã eu disse: ninguém vai me tirar o que Deus me deu e onde Deus me colocou. Ninguém me tira do que Deus colocou, falou e fez. Não ficou na palavra. Seguidamente, 24 horas depois,
Deus cumpriu a sua palavra. Aleluia! Não adianta. É Deus que faz as coisas. É Deus que te tira do vale. É Deus que te levanta. É Deus que te dá vestimenta nova. É Deus que te segura. É Deus que fala para você, parece totalmente impossível. Mas o Senhor fala, entrega para mim o impossível, que eu vou cuidar. Totalmente impossível terminar tudo isso aqui. Mas Deus está dizendo, nós vamos terminar juntos. É esse o tempo. É essa hora. Eu só preciso contar com esse exército. Eu tenho um exército. Onde está o meu exército? Onde está o exército de Deus? Onde está o exército de Deus? Onde está? Onde está? Exército de Deus se levanta. Onde está o exército de Deus? Onde está o exército de Deus? O exército de Deus se levanta nessa noite. E juntos, como exército, éramos ossos secos, ficamos desesperados, sem esperança. O Senhor juntou tudo, deu esperança, nos colocou de pé e disse, siga adiante, sirva a mim, sirva, seja obediente. Tem um exército de Deus neste lugar. Tem alguns, se não quiser fazer parte desse exército, já não é problema meu. Vamos fazer parte do exército de Deus. Porque Deus conta com você para esse tempo. É para esse tempo. Disse para minha amiga hoje, no celular, pastora, quanto tempo só agora? Eu disse, não era para aquele tempo, era para agora. Não era para 2 anos atrás, era para agora. A bênção de Deus sobre a sua vida, que vai nos alcançar aqui. Era para esse tempo, era para essa hora. É assim que o exército de Deus faz. Pode sentar. Esse é o exército de Deus. Ninguém faz nada sozinho, mas juntos a gente faz. Então, nós vamos sair dos vales todos que temos nos colocado. No vale de ossos secos, Deus quer que a sua palavra seja ouvida. A palavra de Deus precisa ser ouvida. Eu não posso questionar a palavra de Deus. Se Ele diz para mim, não temas, eu não vou temer. Os irmãos me perguntam, as pessoas não crentes me perguntam na rua, como a senhora está? A senhora está sozinha? Eu disse, na casa estou sozinha, mas eu tenho um exército de anjos. Ah, é? Como que é isso? Bom, eu aciono ele todas as vezes que eu abro a garagem. Abro a garagem, já digo assim, bom, já cheguei. Vocês já estão de prontidão, então se coloque nos seus postos. Se coloque nos seus postos. E não tem problema, porque eu sei que o Senhor está lá. Eu preciso crer nessa palavra. Você tem que crer na palavra de Deus. Senão a gente não pode pregar. Ele diz, e eu entro tranquila. Já estou conseguindo até cantar quando eu chego. Deus é esperança. Porque Ele vestiu os ossos secos. Os levantou e os colocou como exército dEle. Para vencer o diabo. Que não quer que você vença, quer que você se frustre, quer que você se decepcione, quer que você abandone sua casa, abandone sua família, abandone tudo, ache ruim de tudo, fale mal dos crentes. É o inimigo, o que é isso? Porque Deus quer que a igreja dele seja uma igreja curada, vestida com carne, com peles e cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra dele precisa ser ouvida, versos 4 e 8. Profetiza sobre os ossos, diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós, porei sobre vós o Espírito,
e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu tenho que saber que Ele é Senhor. Eu tenho que saber que Ele é Rei. E aí, o Senhor me deu uma ordem. O Senhor deu uma ordem para Ezequiel. E ele disse, então eu profetizei como o Senhor me deu uma ordem. O Senhor te dá uma ordem nessa noite. Profetiza. Profetiza sobre o seu vale. Não tenha medo. Se disseram para você, você não vai conseguir. Você não vai ter oferta, porque você não tem nem trabalho. Profetiza no não trabalho. Profetiza e diz, terei trabalho. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai mover céus e terra sobre a minha vida. E eu estarei diante do Senhor. Eu olhei e eis que vieram nervos, carne, e estendeu sobre ele, mas o Espírito não estava lá. Seja qual for o seu vale, ouça o Senhor. Ele disse, então me diz, profetiza. E disse-lhe, ouvi a palavra do Senhor. Deus disse a Israel e a nós que faria uma obra sobrenatural na nossa vida aqui. Ezequiel 37:5, assim diz o Senhor Deus, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então a nossa briga agora é para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Para quando você abrir a boca e profetizar, você vai poder enxergar o milagre acontecendo naquela hora. Deus quer fazer o milagre instantâneo. Ele tem feito milagres instantâneos. Deus pode fazer milagres instantâneos na nossa vida. Deus disse aos ossos, colocarei vida em vocês para que saibais que eu sou o Senhor. Deus fala em situações em que parece não haver nem mais vida, porém sua palavra é fonte de vida. É na palavra que eu me alimento, é na oração que eu me alimento, é no jejum que eu me alimento, é na vigília que eu me alimento, é na igreja, é na célula, é em comunhão. A vida precisa ser alimentada, porque você não terá força para suportar os últimos dias da igreja aqui na terra. Se você não estiver com Cristo, não tem como Ele vai te livrar. Ele diz, eu vou colocar vida em vocês. Vocês vão reconhecer que eu sou Deus. Porque Ele diz, a minha palavra é fonte de vida. É fonte de vida em toda e qualquer circunstância. Deus fala em situações que parecem não haver mais vida. Sua palavra é fonte de vida. Foi quando Ezequiel começou a olhar e ele começou a ver todos aqueles esqueletos se ampliando. E a ordem foi dada para que eles se colocassem. Num vale de ossos secos, a palavra que sai de Deus tem poder total. A palavra que vem de Deus tem poder total. A palavra que vem dos céus é capaz de restituir, de restaurar, de revigorar e de fazer novas todas as coisas. A palavra do Senhor é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história, porque a palavra dele tem poder. Agora, exige de mim e exige de você buscar a sua palavra. Não levar Deus à brincadeira. Há uma preocupação mundial com as igrejas nos últimos dias, achando que o povo está muito moderno. Ninguém quer saber de arrependimento, ninguém quer saber de cura. Sem arrependimento ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém chegará a Deus sem arrependimento. Porque no vale de ossos secos a palavra que sai de Deus tem poder. E ele me diz, profetiza ao Espírito, 2 vezes, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. Quer dizer, eu vou usar qualquer situação, eu vou mexer com os continentes, eu vou mexer com cidades, eu vou mexer com de longe,
eu vou mexer com o de perto, eu vou mexer com o daqui. Por isso ele diz: vem Espírito dos 4 ventos, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito do Senhor entrou neles e se puseram de pé, um grande exército, não era meia dúzia, é muita gente, se levantou, porque o Espírito do Senhor os colocou de pé. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo é chamado para agir no vale. Você tem um Espírito que mora dentro de você. Não deixa sua mente cauterizar, não deixa você falar palavrão, não deixa você brigar, não deixa você mentir, não deixa você ser tupetudo, desobediente, nariz empinado. O Espírito não deixa você fazer nada disso. O Espírito mostra para você quem você realmente é. Não somos nada, não temos nada. Você é mordomo do que Deus colocou na tua mão. Não tente se gabar. Eu tenho. Nós não temos nada. Quem tem é Deus, porque a bênção que vem dele é que nos enriquece. É tempo de voltarmos, porque essa palavra tem poder. A ação do Espírito como resposta à palavra de Deus é que proporciona vida no vale de ossos secos. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito. Você precisa ser cheio todo dia. É de suprema necessidade que se profetize para uma fulminante ação do Espírito Santo sobre pessoas, sobre igrejas, sobre famílias, sobre crianças, sobre jovens, sobre adultos. Hoje tinha uma multidão de jovens aí na cidade. Essa multidão tem que estar aqui. Não era nada de igreja, de conhecer Jesus. Essa multidão precisa vir. Quem faz isso é o Espírito Santo. O evangelho raso não nos dá condições para nada. Você não tem força para nada. Você se mistura com aquele que não é de Deus. Você faz o que não é para fazer. Você vive como não é para viver. Esse é o evangelho raso. Mas o evangelho profundo de Deus me leva ao arrependimento e ao enchimento do Espírito Santo. E me leva à cura, a curar, a tirar as coisas ruins. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Eu sou assim, não vou mudar. Como que é o ditado? Né, que é pau que nasce torto, morre torto. Não tem isso não no evangelho. No evangelho, nasceu torto, vai se endireitar e se colocar em pé como o exército de Deus. Deus vai te usar para que você seja assim. Deus está atrás dessas pessoas. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, deve ser a oração. Assopra sobre esses mortos para que eles vivem. Quando o Espírito Santo age, aquilo que estava morto se revigora. E aí Ezequiel disse: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito do Senhor entrou nele. E eles se tornaram como um grande exército. Ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu não dou conta. Mas eu até que oro, mas eu não dou conta. Eu não vou conseguir. Eu tenho esse temperamento. Eu sou difícil. Meus pais eram muito ruins. Eu fui abusado. Tem gente usando a desculpa de ter sido líderes, de ter sido abusado para pecar. Achando que Deus não vai cobrar. Não, você teve problemas nessa área? Cura. Programa Elite, libertação, pastora Tânia Tereza. A Bíblia, a palavra, seus pastores, seus líderes, seus coordenadores, todos nós estamos aqui para te ajudar. Até aqui eu disse o que Deus faz num vale de ossos secos. Vamos ver o que Deus fez com Israel. Num vale de ossos secos, Deus usa sua arma infalível. Num vale de ossos secos, Deus quer que sua palavra seja ouvida. No vale de ossos secos, a palavra que sai da boca de Deus tem poder. Amém? O que Deus fala se concretiza e se realiza. Num vale de ossos secos, eu posso ir para a cova com Daniel.
e vou sair de lá, sem nem o leão fazer nada. Porque Deus vai dar uma ordem para o leão. Uma palavra profética, Elaine. Vai dar uma palavra profética para o leão. E vai dizer para o leão: vai dormir, porque o meu filho está livre da sua ação. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? O Deus, o nosso Deus, o Senhor dos senhores. Ele pode fazer isso. Onde está Elaine? Você pode fazer isso, diz o Senhor. Coloque diante do Senhor. Coragem não é necessária apenas nos entreveros das batalhas, mas na hora crucial do bem e do mal, você precisa ouvir a palavra. Tem um microfone para ela, ajuda ela aqui, B. É na hora difícil que o Senhor vai usar. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu preciso me levantar, mesmo cambaleando, mesmo trôpega, mesmo em crise, mesmo em choro, eu preciso me levantar, me vestir de carne, nervos e o Espírito Santo de Deus e viver para Ele. É só para Ele que eu vivo, é só para Ele que você precisa viver. Mas eu preciso entender que mesmo em tempo de crise, Deus levanta até Daniel da cova. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus trabalha assim. Se Ele fez com você, Ele vai fazer com você. Fala, Daniel, o que aconteceu? O que será que aconteceu com Daniel? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Vai mover o céu. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia! Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou: vamos ver Daniel na cova, oído o rei. Não, mas Deus se não faz eu orar, o céu vai mover. É os céus que vai Se mover. eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vale de ossos entrar na secos. cova e o leão vai dormir. Não desanime. Deus vai responder sua oração. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos,
nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra você deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Deus que estava lá. Calma, Deus Daniel, está na tua eu sou o casa. Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Eu agradeço em nome de Jesus, amém? É o Senhor Jesus que estava lá. Fica de pé, continue de pé. Todos nós estamos diante de uma decisão. Assim como Deus cuidou de Daniel, fechou a boca do leão, tirou ele da cova, converteu toda uma nação. Não foi só Daniel que foi salvo. Toda uma nação foi mudada por causa dessa ação de Deus. Deus também pode fazer o mesmo na sua vida. Ele vai fazer com que os ossos secos sejam cobertos. Deus manda essa profecia: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das sepulturas, ó povo meu. O Deus do passado é o Deus do presente. Ele disse nesta noite a todos nós: eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Vivereis, 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 diz o Senhor. Colocarei e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor que fiz isso, diz o Senhor. Não importa o vale que você esteja, o importante é ouvir no vale a voz de Deus. O importante no vale é ouvir o que Deus vai falar. O importante no vale é abrir os seus ouvidos e receber a palavra profética que Ele tem para a sua vida. E nesta noite eu te convido, você que está no vale, essa é a hora de vir para a presença de Deus. É a palavra rema,
E quando a palavra rema acontece, há um milagre chegando. Há um milagre chegando na nossa casa, na nossa família, na sua vida espiritual. Ore na sua casa. Chega lá e profetize. Não espere eu chamar 2 vezes. Essa é a hora da palavra. A palavra do Senhor se cumpre nesta noite, salvando, restaurando, curando, renovando. É assim que Deus faz. Saia do vale, saia do vale, se encha do Espírito, beba do Espírito, beba da água do Espírito. Profetiza sobre a sua casa. Diga para a sua casa: vamos sair desse vale, vamos sair deste vale, vamos sair deste vale. Vale de ossos secos, ressuscita, ressuscita. Manda carne, manda nervos, manda pele, manda o Espírito Santo. Vista com carne, vista com pele, vista com nervos. Viva, 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 viva. Receba de Deus o que Ele tem para fazer na minha, na sua vida, nesta noite. Vale de ossos secos, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família. Eu quero sair desse vale, eu quero sair desse vale. E a palavra diz: ressuscita,